Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja renovada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós vamos prosseguir nessa noite dentro de uma série de mensagens que temos trabalhado nos últimos meses. E essa série de mensagens que tem a ver com o tema da igreja, esse repensar e esse ressignificar a igreja, que a gente tem trabalhado na escola bíblica dominical às 18 horas. E nós estamos fazendo um link, uma ponte com mensagens que falam o mesmo assunto, mas em outros textos bíblicos, com um outro engajar, para que haja uma continuidade de aprendizado daqueles que vêm à escola bíblica e você também, você possa aprender e entender um pouco daquilo que nós estamos entendendo que precisa ser repensado e ressignificado na vida da nossa igreja. Nós já tivemos várias mensagens dentro desse tema. Nós estamos entendendo que o Senhor é aquele que continua a trabalhar na sua igreja, a renovar a sua igreja, restaurar a sua igreja. É a expressão a que cada um de nós venhamos a utilizar. E na mensagem de hoje eu escolhi o texto de Atos, capítulo 7, verso 44 até o 58. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse livro e que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo Bíblia, nessa narrativa que nós vamos ler e, pela graça e misericórdia de Deus, compartilhar com cada um. Atos, capítulo 7, versos 44 a 58. Diz assim a palavra de Deus: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra estrada os meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O tema que nós temos trabalhado e todas as mensagens intituladas que temos trabalhado nos últimos domingos, nesses últimos 2 meses, temos feito olhar para várias narrativas da palavra de Deus, a despeito do que de fato vem a ser o sagrado, a despeito do que de fato vem a ser casa de Deus, e essas implicações em cada um de nós como verdadeiro sagrado, verdadeira habitação, verdadeira casa de Deus. Onde nós estivermos, precisamos viver para a glória de Deus. Tem sido assim um tempo de desconstrução,
de ideias preconcebidas de espaço sagrado, de dia sagrado, de acontecimentos que Deus só vai fazer em determinada hora, dia e lugar. Entendo que nós temos aprendido e entendido que o sagrado somos nós, que a habitação de Deus somos nós, e onde nós estivermos, nós vivemos para a glória de Deus. Inegavelmente, isso em parte vem contra a concepção de grande parte do meio evangélico, com certeza alguns entre nós, ou vários entre nós, e entre aqueles que nos acompanham pela mídia. Por quê? Porque foi configurado na mente de cada um de nós essa questão da religiosidade que tem que acontecer num lugar sagrado, num dia sagrado, com homens mais sagrados que os outros, oficiando o serviço para que os demais sejam abençoados. Isto são séculos que foi colocado, formatado na mente de cada um de nós, mesmo nós que amamos a Jesus. E por isso nós estamos trabalhando à luz da palavra de Deus, esse repensar e esse ressignificar a igreja, que causa estranheza, que causa incômodo, causa desconforto e que pode gerar em cada um de nós atitudes guardadas proporções, tais quais essas que nós vemos aqui na palavra de Deus. Por isso eu intitulei a mensagem de hoje, o cristão e a sua resiliência. O cristão e a sua resiliência. Em primeiro lugar, sustentada com profunda consciência bíblica. Eu sei que a maioria aqui, se não todos devem saber, mas só para nos posicionarmos melhor, a resiliência ela pode ser trabalhada em várias áreas, tanto na econômica, quanto na política, quanto até na ecologia, mas nós vamos trabalhar especificamente aqui na área de humanas, na psicologia. A resiliência que eu e você tomemos como a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Isso é resiliência. De um português mais claro, a água está batendo, está subindo, está chegando nas narinas e você tem que nadar e dar braçada para continuar. Às vezes pessoas estão te inquirindo, estão querendo que você pare e que você desista, e você é resiliente, você persevera, você continua. E nós vemos aqui um cristão e a sua resiliência sustentada com profunda consciência bíblica na vida de Estevão. Mesmo pensando diferente da maioria, o texto nos mostra Estevão pensando diferente da maioria. Verso 44 a 46, Estevão, ele está, só para que eu e você possamos nos situar, Estevão está perante o Sinédrio, aqueles que foram a liderança do templo no passado. Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, convertido a Jesus Cristo, na igreja que se reunia nas casas, já nesse período, mas como ele vem pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e ele vem entendendo o sagrado, enquanto pessoa salva em Jesus, aqueles que se viam detentores da religião da época, que estavam lá no templo, e lá onde estava o Sinédrio, os judeus de lá chamaram Estevão, fizeram com que Estevão saísse da reunião da igreja cristã, que já cria em Jesus Cristo e olhava para aquela reunião como o sagrado de Deus. Estevão é esse homem que pensava diferente da maioria, e ele é levado então para uma avaliação, para um julgamento diante dos entendidos da religião da época, os judeus reunidos lá no Sinédrio. Esse cristão e a sua resiliência mostrada e sustentada por uma profunda consciência bíblica que ele tinha diante daquela maioria que estava apegado até uma parte da Bíblia, mas que já havia passado o seu propósito, que está lá no versículo 47. Essa maioria apegada ao templo, quando Estevão fala, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. E antes disso, lá no verso 44, ele diz, olha,
O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés e o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Ok, foi, serviu, e agora Salomão construiu um templo em Jerusalém. Sim, de fato, isso serviu para a manifestação da glória de Deus, para ser casa de Deus. E esse homem que tem uma resiliência sustentada por profunda consciência bíblica, que não nega aquilo que estava na cabeça da maioria, como diferente deles. Meus irmãos, eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês estão falando, eu entendi o tabernáculo, eu entendi o templo, mas isso foi. E aí no verso 48, eu penso que isso fica claro, quando Estevão diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Estevão é um cristão resiliente, sustentado por uma profunda consciência bíblica, onde ele entra no campo daquilo que os religiosos acreditavam que ainda deveria continuar sendo casa de Deus, que ainda deveria continuar sendo sagrado. Estevão fala: eu conheço também essa narrativa bíblica, e ele trabalha, ele começa por ali, mas depois ele fala: esse tempo passou. E ele vai mais a fundo, ele fala: não sou eu que estou dizendo que esse tempo passou. Isso os nossos profetas, os nossos antepassados já diziam, porque quando nós olhamos para o verso 48, no finalzinho, Estevão cita um profeta, ele diz: como diz o profeta? E aí depois você pode conferir isso na sua casa. Estevão estava falando aqui do profeta Isaías, lá no último capítulo do livro, capítulo 66, verso 1 e 2. E quando você lê o profeta Isaías, capítulo 66, verso 1 e 2, o profeta ali já era a boca de Deus dizendo que o tempo do tabernáculo e do templo iria passar, que aquilo não poderia continuar sendo a habitação de Deus. Estevão é esse cristão resiliente, que tem uma resiliência sustentada por uma profunda consciência bíblica. Ele cita a própria palavra dos profetas, capítulo 66, versículo 1 de Isaías. Eu quero lembrar aqui de algo que particularmente aqueles que participam de igrejas reformadas, igrejas que nasceram ali depois do século XVI, por fruto de pré-reformadores que morreram, de reformadores que vieram depois dos pré-reformadores, vários deles. Eu quero citar algo aqui que eu acredito que foi o que Estevão fez perante aquele sinédrio. Um dos reformadores, Calvino, e eu não sou de ficar citando esses nomes, mas hoje aprove aqui citar, pela colaboração deles no processo da reforma. Existem 5 pontos do calvinismo. Eu não vou trabalhar os 5 pontos aqui, porque isso é outro momento. Mas um dos 5 pontos do calvinismo, que reforça a nossa fé cristã reformada, é só a Escritura. Ou seja, só as Escrituras, somente as Escrituras. E aí, destrinchando isso, é onde todo cristão deve pautar a sua fé, a sua crença e a sua visão de casa de Deus, a sua visão de habitação de Deus, de sagrado. Porque Estevão, ele se colocou diante daqueles homens pautado na tradição mosaica. E ele fala: foi bênção, teve o seu tempo, mas a própria Escritura, ele cita a Escritura. Estevão está dizendo: não é o que vocês querem, não é o que vocês pensam, é o que a Escritura diz. Eu e você precisamos tomar um grande cuidado para nós não criarmos as nossas próprias encíclicas papais. Quem esteve na IBD vai entender um pouco melhor o que nós colocamos nesse primeiro ponto da mensagem. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, aquilo que eles pensam, Deus abençoe o pensamento deles, queremos que Deus age lá também, assim como age aqui. Eles têm o seu olhar para a palavra de Deus, e eles têm o seu respeito à figura da igreja, o qual eles têm como autoridade máxima, infalível, e ali as suas encíclicas. E talvez nem todos saibam que a encíclica é aquilo que é determinado pelo chefe da igreja.
a dogmática que o chefe da igreja entende como a igreja deve ser e caminhar, além das Escrituras. Isso é encíclica. Pastor, nós não temos isso. Com esse nome, não. Mas talvez temos com outros nomes. Onde muitas vezes nós nos apegamos naquilo que é a tradição institucionalizada. Onde nós olhamos para a palavra de Deus, mas também a nossa instituição pensa assim. Você não pode pensar diferente disso, porque é assim que tem que ser. E eu tenho um amor, um tremendo respeito pela instituição a qual eu sou pastor, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tenho certeza que essa igreja tem uma fidelidade tremenda à palavra de Deus. E a fidelidade dela é tão tremenda à palavra de Deus que ela não se vê inerrante na sua leitura hermenêutica. Tanto que aqueles que de fato conhecem a Igreja Presbiteriana do Brasil sabem que a cada 4 anos ela se reúne num concílio maior, onde várias questões as quais ela mesma defendia e acreditava, e ela veio abrindo mão e falando: até aqui nós acreditávamos assim, mas agora isso não é mais assim, porque nós estávamos equivocados. E sem entrar em quais assuntos, são vários concílios em toda a história da igreja, e essa igreja é tão abençoada e tão fiel à palavra de Deus que ela se reúne a cada 4 anos para debater entre os seus pastores e presbíteros. Será que isso que a gente dogmatizou, será que isso que nós temos na nossa Constituição, será que isso que nós temos aqui de fato é? Pastor, dá um exemplo. Por exemplo, até 2010, a igreja a qual eu sou pastor, e você é ovelha, presidente do Brasil, admitia um cristão ser maçom. Ela admitia, até 2010, isso, inegável. Mas por obra de Deus, ela foi entendendo, em vários concílios reunindo, ela entendeu que não, nós não podemos admitir um cristão compactuar com a maçonaria. Não bate, não dá. Uma outra questão, recentemente, entre várias outras, a igreja presbiteriana entendia que até um determinado momento poderia trabalhar unção com óleo sobre as pessoas. Mas pastor, isso não está na Bíblia? Tá, depende da hermenêutica que se faz. A igreja presbiteriana sustentou isso. Só que no seu último concílio, ela decidiu que não se unge mais com óleo. E ali vem toda a retratativa do porquê a palavra de Deus mostra quando teve o valor da unção com óleo, para que ela serviu e por que não mais hoje. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo para vocês? A igreja presbiteriana, ela não tem uma encíclica papal, ela não se fecha na sua constituição ou na sua dogmática, dizendo que está hermética, fechada, e não tem mais nada para nós acertarmos, porque senão não haveria necessidade de reuniões conciliares mais. Por isso eu entendo que é uma igreja séria e que ela busca isso. A questão é quando a gente entra num terreno e começa a trabalhar algumas coisas que na sua cabeça fala: mas isso não pode mexer, porque a nossa igreja entende assim, diferente do que o pastor está pregando. Mas a nossa única regra de fé prática é essa. A nossa igreja está atenta a isso, a instituição está atenta a isso. Ela vem trabalhando isso. É que é tudo muito moroso, é tudo muito cuidadoso, porque é uma extensão territorial enorme, são muitas cabeças pensando diferente, e não está aqui aquele que se acha dono da verdade, porque eu sou um miserável pecador. Mas são assuntos que nós precisamos trabalhar, para que nós vivamos uma igreja de fato mais próxima daquilo que a palavra de Deus nos convida a viver igreja. Então, antes de ser mais calvinista do que Calvino foi, antes de ser mais presbiteriano do que a própria igreja presbiteriana se diz ser, cuidado, porque às vezes você está defendendo coisas que já não tem nada a ver. Em segundo lugar, nós vimos Estevão tendo essa resiliência das Escrituras, mesmo sendo minoria diante daquela maioria, com a sua resiliência encorajada para possíveis perdas. Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo de Deus,
ele viveu essa resiliência sustentada por uma profunda consciência bíblica e encorajado para possíveis perdas. Ele estava consciente do que poderia acontecer com ele. Ele poderia perder o reconhecimento da maioria. Primeiro, quando eu leio e você lê a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vemos ali a instituição de oficiais na igreja, diáconos e depois, mais à frente, outros narrativos e presbíteros. Mas especificamente em Atos 6, a instituição do diaconato. Estevão é um daqueles que é eleito por unanimidade pela igreja de Jerusalém como um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem tinha uma moral diante daquela igreja tremenda. E quando ele se levanta, não perante essa igreja que se reunia nas casas, mas quando ele é levado fora dessa igreja para o Sinédrio, que ainda se achava dono da religiosidade da época, ele sabe o que ele estava sujeito a passar. Perder o reconhecimento da maioria. Perder a amizade e o companheirismo de muitos. Porque Estevão estava sendo julgado aqui por muitos. E ele estava sendo julgado como desvirtuado da fé. Estevão, ele viveu o que ele viveu com uma consciência de resiliência encorajada para possíveis perdas, sabendo que ele poderia ser abandonado por muitos, assim como foi, uma vez que apenas ele estava sendo julgado pelo Sinédrio. Ninguém mais daquela igreja, naquele momento, foi levado perante esse cara, só ele. Ele tinha uma consciência dessas possíveis perdas e de abandono. Abrindo um parênteses, o apóstolo Paulo lembra disso quando ele estava no final da vida na prisão em Roma. Ele fala quando ninguém veio aqui em defesa. Estevão, ele estava com uma consciência encorajada em possíveis perdas, sabendo que ele poderia perder a própria vida. Estevão, antes dele ser apedrejado e morrer, ele tinha consciência de que ele poderia morrer. E ele deixa isso claro para mim e para você, quando Lucas, o autor da narrativa de Atos, assim diz, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, capítulo 7, versos 1 e 2, volte seus olhos à palavra de Deus, Atos, capítulo 7, versos 1 e 2. Então, e perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? O sacerdote se voltou para ele e falou: você acredita que você sustenta tudo que você está dizendo que você diz? Você sustenta tudo isso que de fato, nesse lugar que nós estamos aqui, não é mais casa de Deus, não é espaço sagrado. Você sustenta isso. Verso 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E ele continuou: Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Estevão, ele pega as escrituras lá no Antigo Testamento de Abraão e vem discorrendo sem titubear na presença de todos os Sinédrio. Era ele que estava lá. Sabe onde Estevão percebe que ele poderia morrer? Versos 51 e 52. Mas nem isso o intimidou. Atos capítulo 7, versos 51 e 52. Estevão se vira para aquele Sinédrio e diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora nos tornastes traidores e assassinos. Estevão, ele se volta para aquele Sinédrio e fala: eu estou sentindo o cheiro de morte. Estevão, diante daquele Sinédrio, sentia cheiro de morte. Ele percebia o que estava acontecendo, e por isso ele cita o passado, o assassino que estava prestes a se repetir. E quem estuda a palavra de Deus sabe que os profetas, sempre perseguidos pelos religiosos e mortos, alguns deles pelos religiosos, Estevão fala: do jeito que os seus pais fizeram, vocês estão tramando para fazer hoje. Estevão não disse isso, mas a gente pega essa narrativa: eu sinto um cheiro de morte. Eu sinto um cheiro de morte. Mas mesmo sentindo esse cheiro de morte,
Estevão foi um cristão resiliente, encorajado, mesmo para possíveis perdas. Eu quero concluir aqui essa nossa reflexão, e hoje, propositalmente, breve reflexão. Eu digo que essa conclusão vai ser curta. Tem gente que já me conhece carinhosamente e fala: o pastor fala que vai concluir e vai mais. Vai tomar uma surpresa hoje. Porque eu quero que você conclua essa mensagem para a sua vida. A aplicação eu não vou nem fazer, porque eu quero que você aplique essa mensagem para a sua vida, assim como está aplicando para mim. Mas eu quero citar aqui um outro reformador, Lutero, Martinho Lutero, o qual não negociou a sua consciência diante do concílio da Igreja Católica no século XVI, o qual amava a Igreja do Estado, mas ele não renunciou a sua consciência bíblica, assim como Estevão não renunciou a sua consciência bíblica. Enquanto eu preparava essa mensagem nas últimas semanas, porque eu venho preparando várias mensagens nas últimas semanas nessa série, esse hino de Lutero me veio à mente. Assim como eu citei um dos 5 pontos do calvinismo, eu quero citar uma marca da reforma protestante, que é o hino considerado o hino da reforma protestante, um hino chamado Castelo Forte. Está sendo projetado, nós vamos ouvir aqui. Esse hino surgiu numa hora de uma consciência inegociável, de um homem de Deus que foi refugiado por um rei da época no seu castelo, para que a igreja não o matasse. Continue ouvindo, prestando bastante atenção na letra. Eu ouço esse hino, mas eu faço uma pergunta que eu coloquei aqui no esboço da mensagem. Quem hoje, entre nós, e entre a igreja esparramada no face da terra do século XXI, teria o direito de cantar esta música? Minha pergunta. Quem ousa
custaria cantar esta música? Talvez eu dizendo, eu, pastor, sou reformado, eu venho dessa igreja, e esse é minha classe. Por isso que eu aprendi com um dos pastores no ano passado, ele falava que o momento em que a igreja corre o risco de pecar é na hora que canta. Eu não tenho dúvida disso. Porquanto nós precisamos cantar esse hino. Só que com muita atenção na letra que nós cantamos, porque ele tem uma mensagem séria, profunda. Por isso que eu destaquei o finalzinho. Se temos que perder famílias, bens e poder. Estevão já tinha ido, né, no primeiro século, aqui é 16º século. Estevão cantaria essa música com Lutero sem dificuldade nenhuma, porque ele cantou mesmo sem existir lá em Jerusalém. Quantos de nós ousaríamos cantar essa música? Considere isso diante de toda a temática que nós estamos trabalhando e continuaremos a trabalhar. Considere isso. E entender, assim como eu entendo, como a nossa igreja entende, a igreja desse mundo, de que nós não somos uma igreja perfeita. Eu considero uma excelente denominação, mas não perfeita. E eu sei que os nossos irmãos da igreja não consideram perfeita, não consideram ela infalível e inerrante. Por isso os seus concílios vêm se reformando a cada 4 anos. Mas uma das coisas que mais nos deixa inquietos é quando a gente ouve isso tranquilo, porque eu já passei por 3 presbitérios, né? Mas um dos presbitérios que eu passei é você chamar um grupo de pessoas para uma temática, e isso há uns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, você ouvir um conciliar, um pastor levantar e dizer: esse assunto é um assunto fechado, definido pela nossa igreja, não se mexe na verdade, onde chega, porque está na Constituição, porque está, não mexe. Eu espero a Deus que nesse tempo ele tenha sido trocado, mudado nessa concepção. Porque o grande problema é quando nós achamos que nós estamos 100% prontos. Quando nós achamos que tudo que nós fazemos não tem sombra nenhuma de dúvida, está totalmente correto. Onde o que há 4 anos acontece é diferente do que uma grande maioria pensa. Eles oram, choram, se debatem, se debruçam, por pensar diferente de algumas coisas que conceberam no passado e entendem que precisa de mudança. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim, de você e da igreja de hoje, e que Deus desperte na igreja de hoje gente que não apenas cante Castelo Forte, mas que não tenha medo de perder. Que Deus desperte gente cheia do Espírito Santo, cheias de conhecimento bíblico e cheias de ousadia, como teve Estevão e tantos outros cristãos na história, que se colocam nas mãos de Deus, para querer ver uma igreja cada vez mais santa, mais abençoada e mais abençoadora. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Todos os olhos fechados. Coloque a sua vida diante de Deus. Tenta imaginar se fosse você, porque eu estou fazendo isso como exercício. Tenta imaginar se fosse você no lugar de Estevão, lá naquele dia e naquela hora. Será que eu estaria lá? Será que você estaria lá? Será que ao sentir o cheiro de morte, venderíamos a consciência? Ou seríamos resilientes, solidificados na palavra de Deus, nas Escrituras, encorajados pelo Deus da palavra? Enquanto nós oramos, o pessoal da música possa vir aqui à frente, eles têm um gancho preparado para esse final. Continue orando a Deus.
vivemos e que tipo de igreja queremos continuar a viver. E será que está tudo certo, tudo pronto? Então algumas coisas precisam mudar. Será que a igreja pode ser mais abençoada, mais abençoadora? Já basta, já está 100% pronta. O Espírito Santo de Deus continue te indagando isso, continue me indagando. Senhor Deus bendito e eterno Pai, Senhor da igreja, diante de Ti nós nos silenciamos agora aqui, diante dessa palavra, diante da realidade a qual nós vivemos, diante daquilo que vem sendo a história da igreja do Senhor na face da terra. E a nossa oração, Deus, é que todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, da parte de cada um de nós, toda a ideia dogmática de perfeição, de inerrante, da minha parte, da parte de cada um de nós, é por ter em nome de Jesus. E que haja em nós, Deus, um aprendizado com a história que a Tua palavra nos mostra do que aconteceu na Tua igreja, com a história do cristianismo, do que aconteceu e do que vem acontecendo na Tua igreja. E que haja um profundo quebrantamento a partir da minha vida, na vida de cada um que congrega nas diversas partes da Tua igreja na face da terra. Que haja uma profunda contrição e uma volta àquilo que a Sua palavra nos convoca para vivermos enquanto igreja, enquanto sagrado. Faz isso na minha vida, Deus. Faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs, para que cheguemos o mais perto possível da igreja que foi inaugurada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas omissões, as nossas covardias, perdoa as nossas arrogâncias. Quebranta-nos, Deus, faz isso na Tua igreja. Faz isso conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.